boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui de novo para esse nosso ciclo de webinars. Nós estávamos acostumados a fazer eventos presenciais, os webinars vieram para trazer um pouco desse alento de estar perto, de trazer informação, de discutir, debater. Então, eu quero me apresentar, o meu nome é Rafaela Parra, eu sou sócia e head da área ambiental em Araújo Advogados, sou mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, e hoje estou aqui para dar as boas-vindas a você que está aí conectado, participando desse encontro virtual, para a gente falar sobre RenovaBio. Então, esse é um tema que está muito aquecido no mercado, principalmente nesse cenário pandemia e pós-pandemia, e na busca de oportunidades verdes para a renovação dessa economia, sempre alicerçada agora no agronegócio, e eu comentava com os palestrantes que, coincidentemente, hoje, dia 10 de agosto, é comemorado o Dia Internacional do Biodiesel, então é um momento bem oportuno para esse nosso bate-papo. Eu vou ser a moderadora do encontro de hoje, a nossa ideia é que o encontro tenha uma duração máxima de 1h30, e eu já vou passar a apresentar os nossos palestrantes, que são super qualificados, super entendedores do assunto, e vão poder trazer um panorama bem interessante sobre a matéria, seja no quesito teórico, seja no quesito prático. Então, hoje, está aqui comigo o Marcelo Boechat Morandi. O Marcelo é engenheiro agrônomo, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, doutor em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, e ele será o responsável nessa tarde por introduzir o tema, falar sobre sustentabilidade de um modo mais amplo e sobre a matriz energética brasileira. Na sequência, Paulo Costa, que é coordenador geral de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. O Paulo é mestre em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília. Com a experiência que ele tem no Ministério de Minas e Energia, vai falar para a gente do propósito do RenovaBio, dos instrumentos, dos resultados esperados, de como o mercado está atualmente, quais são os desafios, as oportunidades. Eu acho que o Marcelo e o Paulo eles vão se complementar, falando aí de CBIOS, de RenovaCal, que vai ser um assunto bem interessante. E, por fim, não menos importante, o Alessandro Gardman. O Alessandro ele é formado em administração de empresas pela FGV, tem experiência no mercado financeiro. Em 2008, ele fundou a Geoenergética e, desde então, tem se dedicado ao biogás, sendo o atual presidente da Biogás. O Alessandro vai trazer um panorama prático do setor, vai falar sobre as suas impressões, sobre os CBIOS, sobre o RenovaBio, contar para a gente sobre projetos envolvendo matrizes limpas e todo esse mercado de biocombustíveis. As perguntas que, porventura, alguém tenha, elas podem ser enviadas para o chat, e depois eu vou direcionando para os palestrantes. Se a gente não conseguir responder todas hoje, em razão do tempo, pode deixar que eu vou anotar tudo, vou redirecionar e depois faço o envio por e-mail, tá? Eu queria começar fazendo uma breve introdução aqui com vocês, para já passar a palavra para o Marcelo, para as primeiras considerações. Mas por que a gente resolveu fazer esse evento hoje, esse webinar sobre RenovaBio? Eu acho que o assunto está muito quente, muito em alta, ele vem numa evolução no nosso país, e simplesmente porque dados do governo federal atestaram que o Brasil possui a política energética mais equilibrada do mundo, com mais de 45% da sua produção proveniente de recurso renovável. Então, aí, se a gente pensar na nossa política energética nacional, lá da década de 90, fim da década de 90, com objetivos bem claros de promoção do desenvolvimento, proteção do meio ambiente, um incremento econômico, também uma garantia de fornecimento nacional dessa energia, promoção de competitividade no mercado internacional. A gente pode ver que o RenovaBio, ele é uma extensão disso, ele é um projeto que nasceu através de muita pesquisa, muito estudo, e muito do que o setor e a prática colocavam como algo imprescindível, né? Lá, pensando na política energética nacional, a gente tem 2 pontos centrais, que eu acho que é justamente esse de fomento à pesquisa relacionada à energia renovável,
e para quê? Para uma mitigação de gases causadores do efeito estufa. Eu acho que o RenovaBio, dentro dessa proposta vinda do mercado internacional, de toda essa preocupação com mudança de clima, um próprio redirecionamento de fluxo financeiro para a economia verde, em 2017 nasce a Política Nacional de Biocombustíveis, também chamada de RenovaBio, e aí ela é sucedida por alguns marcos importantes, como metas compulsórias anuais, a própria publicação da resolução 758 do Ministério de Minas e Energias, que eu tenho certeza que o Paulo vai comentar muito bem, vai falar sobre os instrumentos, né, os certificados, os critérios desses certificados, quais são os procedimentos, responsabilidades, como que faz a concessão, renovação, cancelamento, suspensão desses certificados, quem que pode se credenciar para ser firme inspetora responsável dessa certificação. Então, acho que esses são assuntos muito importantes, principalmente um assunto que a gente quer difundir, quem pode se eleger para emitir esses certificados. Então, se você é produtor ou importador de algum desses biocombustíveis que vão ser tratados hoje, biodiesel, biometano de resíduos, etanol, biomassa, então acho que aí se abre um leque de mercado muito importante. E é claro que, pensando aí em CBIOS, a gente tem alguma realidade muito latente hoje com a aquisição dos primeiros créditos de descarbonização pela Datagro, seguida pela ABAG. Eu acho que depois, mais para frente, no decorrer do evento, a gente vai conseguir conversar um pouco mais sobre isso. E aqui, pensando em otimizar o nosso tempo, eu vou passar a palavra para o Marcelo, para que ele comece esse nosso bate-papo, depois seguido do Paulo e do Alessandro, e a gente volta para fazer esse mix de perguntas e vamos fazendo um evento bem interessante. Marcelo, a palavra é tua, estamos ansiosos para te ouvir. Joia, Rafaela, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, é um prazer estar de novo aqui com você, né, mais uma live, e estar acompanhado aqui hoje do Paulo e do Alessandro, que são dois companheiros aí de construção do RenovaBio desde o primeiro momento, né, a gente já passamos aí, né, por várias fases da construção, então dividir aqui com eles essa discussão é uma grande alegria. E agradecer também a todos que estão nos ouvindo. Para falar um pouquinho, então, de RenovaBio nesse contexto de sustentabilidade, Rafaela, eu vou começar um pouco de trás para frente, né? Eu vou falar um pouquinho, primeiro, da importância do RenovaBio para o desenvolvimento sustentável do Brasil, com foco, né, inicial em redução de emissões de gás de efeito estufa. Esse é o elemento central do RenovaBio. Mas eu vou começar falando, então, dos três pilares que sustentam esse programa, né, e esse objetivo, e depois voltar um pouquinho na história de como a gente chegou até aqui, que isso conversa muito bem com as questões de sustentabilidade, com as questões que a gente está vivendo hoje, né, e com os marcos, né, importantes que a gente está tendo, que foram muito acelerados aí com essa pandemia, né. Então, se a gente, por um lado, teve algumas perdas aí nessa pandemia em termos de redução de consumo de combustível e etc., a gente teve outros ganhos, né, na questão da visão da importância da sustentabilidade desse setor, né, de biocombustíveis, de combustíveis em geral, né, de transporte, para a questão da qualidade do ar, qualidade de vida das pessoas, né, e até mesmo prevenção de doenças em algumas circunstâncias. Então, se a gente for pensar nos três pilares que sustentam o RenovaBio, o primeiro deles é o reconhecimento do desempenho ambiental dos biocombustíveis, ou seja, como que os biocombustíveis, a importância que eles têm em relação à substituição de combustíveis fósseis, em termos da redução das emissões de gás de efeito estufa em todo o seu ciclo de vida. Esse conceito é muito importante, esse é um conceito que está sendo introduzido aí em vários setores empresariais, industriais, e o RenovaBio traz esse conceito do ciclo de vida, ou seja, em todas as etapas da produção do biocombustível, em comparação com o combustível fóssil,
tá? Como que acontece essa redução de emissões, e isso, então, é que vem gerar a nota de eficiência energética ambiental e vai gerar o CBIO. Tá? Então, quando a gente compara o ciclo de vida dos biocombustíveis, aí incluindo aqui o etanol de diferentes fontes, né, cana, milho, primeira geração, segunda geração, o biodiesel também de diferentes fontes, seja de óleo de soja, óleo de outras leguminosas, ou óleos residuais, ou sebo bovino, por exemplo, que é um resíduo, e a questão também do biometano, né, derivada aí da produção do biogás, também vindo de diferentes fontes de resíduos, e certamente o Alessandro vai dar para a gente um panorama muito legal sobre isso daí. Quando a gente avalia todo esse contexto do ciclo de vida desses combustíveis, a gente chega a reduções extremamente significativas, que vão aí de 60%, 70% até mais de 90% das emissões comparativas com o combustível fóssil, que são resumidas, que são reduzidas a partir do uso dos biocombustíveis. E isso, então, gera para a gente o potencial, né, de, com essa nota de eficiência energética, gerar um crédito, que a gente está chamando de crédito de descarbonização, que é o CBIO, que cada crédito desse equivale a 1 tonelada de gases de efeito estufa equivalente, que foi evitada no ciclo de vida de todo o combustível. Então, isso é o primeiro pilar do RenovaBio, o reconhecimento desse desempenho ambiental dos biocombustíveis. Mas tem um segundo pilar, que é exatamente essa questão da certificação. Tá? Então, a gente não está falando de nada autodeclarado, nem de uma impressão. A gente está falando de um processo certificado, um processo que tem uma comprovação formal emitida por alguém que está credenciado para isso, que são as firmas inspetoras, e regulado pela Agência Nacional de Petróleo, que é quem tem o mandato, então, de regular todo esse mercado. Ou seja, a gente está falando de um processo que tem lastro, né? Um processo que tem toda uma garantia de que aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo feito lá, em termos de emissão do crédito de descarbonização, ele tem todo um lastro que é rastreável, que é garantido, né, pela credibilidade de firmas inspetoras credenciadas para isso. Isso é extremamente importante. E a gente tem um terceiro pilar, e que está aí sim chegando aonde aqui é o nosso tema principal, que o RenovaBio, ele traz, além da questão da redução das emissões de gás de efeito estufa lá na ponta, né, quando a gente faz o ciclo de vida todo e queima o combustível para gerar energia, né, para o transporte, mas a gente trabalha também com o RenovaBio como um elemento fundamental de uso sustentável da terra. E isso é fundamental quando a gente está falando de biocombustíveis. A principal questão, a principal discussão internacional do uso de biocombustíveis é exatamente a questão da produção da biomassa que vai gerar esse biocombustível. Então, essa questão do uso sustentável da terra, ele é um pilar fundamental do RenovaBio. E aqui no RenovaBio a gente tem alguns critérios de elegibilidade, que a gente chama, que são critérios que garantem ou que dão base, que vincula esse CBIO ao uso adequado, ao uso sustentável da terra. Então, tem duas questões aqui que eu vou levantar que são fundamentais nesse processo. O primeiro é a conformidade com a legislação ambiental, e aqui representado no RenovaBio pelo Cadastro Ambiental Rural, né, que é um dos instrumentos do Código Florestal, e que nos garante, então, a regularidade ou a regularidade da propriedade que está produzindo essa biomassa. Então, é uma regularização ambiental legal, né, a partir, então, da necessidade de que todos os fornecedores de biomassa para geração de biocombustíveis das usinas certificadas venha, então, de áreas que estão em conformidade com o Cadastro Ambiental Rural. Tá? E o segundo, e talvez mais fundamental, pilar aqui do RenovaBio, é que toda essa biomassa que está credenciada a gerar biocombustível que vai emitir CBIO,
não pode vir de áreas de desflorestamento, ou seja, é desmatamento zero no RenovaBio. Ele é mais rigoroso até do que o Código Florestal nesse critério, no sentido de que aqui a gente não está falando de desmatamento legal ou ilegal, a gente está falando de desmatamento zero para a produção de biocombustíveis. Isso já foi um avanço que o RenovaBio traz, né, e num primeiro momento foi muito discutido, né, foi muito debatido, teve muita resistência até em certo momento, mas que hoje a gente vê que foi a decisão extremamente acertada. Né, de 2017 para cá, isso virou, e mais precisamente nesse último ano, né, essa questão do desmatamento virou um ponto fundamental do sucesso, né, da agricultura sustentável. E aqui fazendo a correlação da agricultura com o uso dos biocombustíveis que são gerados a partir da biomassa. Então, hoje, com esses critérios, né, a gente tem uma gestão de risco, de prevenção de mudanças de uso da terra com desmatamento zero, uma questão de conformidade com o ambiente legal, né, do cadastro ambiental rural, das propriedades que produzem essas matérias-primas. Isso tudo vincula os créditos de descarbonização ao uso sustentável da terra, além da redução de emissões de gás de efeito estufa, que é o cerne principal aí do programa, né? E se a gente... Rafaela, por favor, me avise quando o meu tempo estiver acabando, tá bom? Tá, que aí a gente... Tá jóia. Se a gente quiser falar um pouquinho sobre como que a gente chegou nisso, né? Qual o histórico, né, desse programa, é óbvio que ele não nasceu do nada, né? Ele vem de um histórico de compromissos que o Brasil foi assumindo internacionalmente, compromissos inicialmente de ações voluntárias de redução de emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, que aconteceu lá em Copenhague, em 2009, né, na COP15, a gente teve um primeiro compromisso, naquela época um compromisso voluntário do Brasil, e aonde foi criada uma política nacional sobre mudança do clima, e naquele momento se colocou como alvo uma redução entre 36% e 39% de emissões de gás de efeito estufa. Mas naquele momento, a gente ainda não tinha um compromisso específico sobre biocombustíveis. O que a gente tinha era, basicamente, redução de desmatamento da Amazônia e Cerrado, era um primeiro compromisso do Brasil. O segundo compromisso era a questão de adotar práticas agropecuárias, agrícolas, que fossem de baixa emissão de carbono, daí surgiu o Plano ABC, né, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que previa o plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, a integração lavoura-pecuária-floresta, ou seja, várias práticas agrícolas de baixa emissão de carbono, e tinha uma especificação genérica de ampliar a eficiência energética com o uso de biocombustíveis e outras matrizes energéticas, hidrelétricas, biomassa, eólicas e etc., que também estava dentro desse compromisso, mas não tinha um plano específico, como tinha o Plano ABC, como tinha o PP-CEDAM e o PP-Cerrado, né, de redução de desmatamento. E agora, já avançando em 2015, na COP21, desculpa, em Paris, em 2015, o Brasil assume novos compromissos, agora não mais só com compromissos voluntários, mas como NDCs, né, que são contribuições nacionalmente determinadas, e nessas contribuições aparece de novo a questão da redução das emissões globais de 37% até 43%, 37% até 2025 e 43% até 2030, mas já aparece aqui um compromisso de ampliar a eficiência energética, de alcançar a participação estimada de energias renováveis em 45% da composição da matriz energética brasileira, que inclusive a gente alcançou esse ano a gente chegou nesses 45%, e tinha também de aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética brasileira, expandindo o uso de biocombustíveis. Então, é nesse cenário, né, das NDCs e desses compromissos assumidos, é que surge a política do RenovaBio, né, a Política Nacional de Biocombustíveis, onde ela traz, então, dentro desses eixos estratégicos, exatamente essa questão de aumentar a participação de biocombustíveis na matriz energética, mas isso com equilíbrio econômico, financeiro e socioambiental,
trazer para esse mercado novos biocombustíveis que pudessem integrar essa matriz, estabelecer regras adequadas de comercialização, tá? E fazendo tudo isso baseado em previsibilidade e em sustentabilidade e compatível, né, com o crescimento de mercado. Então, esse é o arcabouço geral onde surge o RenovaBio, tá? E aí vem uma questão, mas como que a gente faz essa expansão dos biocombustíveis em base sustentável? Né? Como que a gente faça com que essa expansão promova a redução de emissões de gás de efeito estufa e também não tenha, vamos dizer, um efeito adverso, né, em, por exemplo, ampliação de área para produção de biocombustíveis. Então, daí é que vem aqueles 3 pilares, né, que eu já falei lá no início. E, para isso, a gente precisava estabelecer métricas. Né? E, para estabelecer métricas, a gente precisava, então, de um mecanismo de cálculo que fosse sustentável e que fosse, ao mesmo tempo, robusto o suficiente cientificamente para que pudesse dar respaldo e lastro a esse programa. E daí surge, então, a RenovaCalc. A RenovaCalc, ela vem da experiência de um grupo de pesquisadores que foi liderado pela Embrapa Meio Ambiente, mas que envolveu pesquisadores da Unicamp, do LNBR, que é o antigo CTBE, e também do Instituto Agroícone, que compuseram, então, um grupo, né, de trabalho, que até hoje ainda dá apoio à ANP, e construíram, então, essa RenovaCalc com base naqueles princípios que eu coloquei, do ciclo de vida completo dos combustíveis, pegando todas as matrizes de produção de todo o conjunto de biocombustíveis, um processo que permite ser certificável, né, que permite, então, que seja rastreável e que essas notas sejam certificáveis por um agente terceiro, que são as firmas inspetoras. Então, todos aqueles pilares lá, eles vêm e tem a RenovaCalc como a sua ferramenta base, que dá essa condição, então, para que todo esse processo aconteça. Né? E aí vem os outros elementos do RenovaBio, que certamente o Paulo vai colocar, que são a questão das metas nacionais, ou seja, essa produção, essa geração dos créditos, ela tem uma parte obrigada, essa parte obrigada são os distribuidores de combustíveis fósseis, e esses distribuidores, eles têm uma meta a cumprir, que é essa meta de redução, que conversa lá com o nosso compromisso nas NDCs. Mas o crédito de descarbonização, o CBio, ele, apesar dele não ter a característica ainda formal de um crédito de carbono no sentido do NFCC, né, do Mercado Internacional de Crédito de Carbono, ele é um crédito setorial e que tem um potencial muito grande de ir além dessa questão só do transporte, né? Você mesma citou, Rafaela, no início, né, por exemplo, a ABAG acabou de fazer o Congresso Brasileiro do Agronegócio, e eles neutralizaram, né, as emissões de todo o evento utilizando os CBIOS como o crédito de descarbonização desse evento. Então, começando a gerar, construir, né, um cenário de um crédito, nesse momento ainda setorial, ainda no Brasil, localizado, mas com um potencial muito grande de ser expandido para várias outras ações, para vários outros mercados de compensação de carbono. Né? Eu acho que, assim, de forma geral, né, dando um panorama desse início, né, acho que era isso. Só posso falar um pouquinho dos impactos, né? O que a gente espera com o RenovaBio, né? Como ele reconhece a contribuição dos biocombustíveis, tanto na segurança energética quanto na redução de emissões. Ele valoriza as externalidades ambientais, né, gerada pela produção e uso eficiente desses produtos, em substituição aos fósseis. Então, nesse sentido, o RenovaBio, ele une os aspectos tanto econômicos quanto ambientais dos biocombustíveis e promove, então, essa sustentabilidade, tanto no uso da terra, na produção agrícola dessas biomassas e na geração de energia e na descarbonização de matrizes de transporte brasileiro, ou seja, ele trabalha em toda uma cadeia, tá? E ele permite, então, ao Brasil pautar, né, ou ser um exemplo nessa questão da corrida da transição energética, né, onde a gente tem um modelo que é sustentável, um modelo que, para as nossas condições,
no nosso ambiente, nas nossas condições de produção, nos traz uma sustentabilidade muito maior do que o veículo elétrico puro, né, como está sendo colocado em várias outras partes do mundo. A gente até pode depois conversar um pouquinho mais sobre isso, né, tem vários dados já claramente colocados, o Dr. Plínio Nastari, da Datago, tem colocado isso de forma muito clara, né, mostrando a importância dessa transição energética com biocombustíveis para o mercado, não só brasileiro, mas iniciando aqui, né, como um modelo, o Brasil sendo um modelo para isso. E também a gente não pode esquecer que o RenovaBio, ele traz vários impactos, tanto direto quanto indireto, nos ODS, né, ou seja, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são metas aí internacionais, né. A gente fez até recentemente aqui um estudo rápido sobre isso, e a gente identificou pelo menos 7 ODS que são direto ou indiretamente afetados pela RenovaBio, que vai desde essa questão de energia limpa e acessível, a ação contra a mudança global do clima, uso sustentável do ecossistema terrestre, a questão de saúde, bem-estar e cidades e comunidades sustentáveis, então, já fazendo o link aqui, não só com redução de emissões de gás de efeito estufa, mas também com redução de poluentes na cidade, padrões de produção e de consumo sustentáveis, e também da questão de trabalho decente e crescimento econômico, uma vez que o programa, ele gera emprego e gera renda, né? Gera renda para toda essa cadeia que está envolvida na produção dos biocombustíveis. Então, assim, é só inicialmente um conjunto de impactos que a gente espera que o RenovaBio vai atingir também. Tá bom? Acho que para poder começar a nossa discussão, está colocado aí. Tá ótimo, Marcelo. Obrigada pelas tuas primeiras impressões. Eu acho que fica muito claro da tua fala que a questão da sustentabilidade ela é muito importante para essa política do RenovaBio. A emissão desse crédito de descarbonização ela vai ter que ser equilibrada proporcionalmente, né, naquele sistema cap and trade. Não necessariamente ela já faz parte desse sistema, como você pontuou, de emissões e de comercialização internacional, mas eu acho que o caminho é esse, e para uma lei que ainda é, entre aspas, nova, eu acredito que o RenovaBio tem galgado novas progressões, evoluções e oportunidades, e talvez esse cenário pandemia, pós-pandemia, foi muito interessante para acelerar isso, como eu falei no início, e você comentou agora sobre essas aquisições dos primeiros créditos de descarbonização pela Datagro e agora seguidos pela ABAG. E hoje também, coincidentemente, eu vi uma notícia sobre a COFCO International, que finalizou um processo de certificação do RenovaBio para uma usina de biodiesel, numa planta deles em Rondonópolis. Então, a gente percebe que esse cenário de introdução do RenovaBio já começa a ser uma realidade, e isso é muito legal e muito importante para a imagem do Brasil internacionalmente, para a abertura de mercado, para solidificação de toda essa política sustentável mundial, e que pode sim ser capitaneado e protagonizado pelo Brasil, e coloca também as propriedades rurais num ponto central nessas atividades agroindustriais, como um ponto de conformidade, de compliance que todas essas propriedades precisam atingir se elas quiserem efetivamente entrar, né, nesse jogo, né? Elas precisam estar atentas a essas regras do jogo, porque hoje a regra é ser sustentável, é sustentabilidade, não só nesse quesito RenovaBio, como em tantos outros, como alguns que a gente já conversou, né, Marcelo, e que você citou hoje. Então, eu passo a palavra agora para o Paulo. O Paulo vai contar um pouco para a gente desses aspectos práticos de como o Ministério tem enxergado o RenovaBio. Depois eu tenho até uma pergunta para o Paulo. Eu sei que tem uma medida provisória que está em andamento, não sei se ele já tem a resposta, mas já vou deixar a sementinha, que é sobre a tributação. Paulo, a palavra é tua. Não, obrigado pelo convite, Rafa. Obrigado por estar junto com o Marcelo. O Marcelo quer fazer a introdução, mas contou foi tudo. É brincadeira.
Obrigado também, tá com o Alessandro aqui. São pessoas que fizeram a RenovaBio, por isso que sabem contar de cabo a rabo a RenovaBio, né? E sabe de todos os detalhes de como foi feito, como foi construído. E, o webinar, assim, é sempre uma forma, uma maneira que a gente encontra para agradecer essas pessoas, né? Essas pessoas que ajudaram de forma voluntariosa o nosso país, né? A gente tem contato com muito investidor internacional também, agora com o RenovaBio, e eles se deparam e falam, não acredito. Não acredito o quê? Foram os brasileiros que fizeram isso. Véio. Aí tu, caramba, não acredita? Realmente, o brasileiro pensa também, né? Nós temos um conjunto, uma massa realmente pensante dentro do país. Aí são intelectuais, como o Marcelo, com o Alessandro, realmente que formam e têm esse conhecimento na base do brasileiro. O que o governo, no caso aqui, teve como brilhantismo, né, que a gente fala que a RenovaBio é uma política exitosa, de sucesso, foi encontrar e agregar essas forças, né? Porque, como o Marcelo falou, a análise de ciclo de vida, ele liderou. Foi a Embrapa Meio Ambiente, com conhecimento técnico dela, aí a Marília, com o Joaquim da Unicamp, Instituto Agroícono, né, CTBE, realmente eles fizeram tudo e tem todo esse arcabouço técnico, né, científico, e que foi recepcionado pela ANP, de forma bastante corajosa também. Aí a gente começa a falar, esse é um dos pilares do RenovaBio. As metas de descarbonização, elas também não são construídas assim de um chute. Nós temos um modelo em sistema dinâmico, que também foi construído junto com a empresa de pesquisa energética, também com a Unicamp, tudo dentro dos dois processos dentro de consulta pública. Então foi todo mundo, a sociedade inteira, discutindo como se daria aqui todo o processo de certificação, como se daria todo o processo de levantamento das metas, e aqui a gente chegou na conclusão do melhor modelo de modelagem sistema dinâmico, que a gente usa um modelo que se chama Invensim, né? Então aí a gente conseguiu conquistar, agariar esse corpo técnico todo. Assim também no mercado financeiro. E no mercado financeiro, desde a construção da lei, a gente já estava ao lado já de CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, ao lado do Banco Central do Brasil, da Ambima, da Febraban, que são as entidades que representativas do mercado financeiro, e também com a B3, né, que é a Bolsa Brasileira, BBSE, que é a Bolsa de Balcão de Comercialização de Energia, também todos esses sentados à mesa, conversando quase que toda semana, com certeza, mas quase que diariamente, sobre a proposta de como o do propósito do RenovaBio, que é realmente fazer essa transição energética, que o Marcelo deu ênfase, de uma matriz para uma matriz mais limpa, através de previsibilidade e um instrumento de mercado, que é o crédito de descarbonização. E esse crédito, ele pode ser emitido de uma única forma. Através da lei do RenovaBio, a gente pode colocar dentro da mesma estrutura de uma lei o etanol, o biodiesel, o biometano, né? E o bio-QAV e qualquer outro tipo de biocombustível novo, né? Que agora vai vir o diesel verde também, que pode também estar emitindo esse crédito de descarbonização. E é um modelo muito simpático a outros, como o Marcelo também deu destaque, a outras economias, né? Como a economia também do setor elétrico. O setor elétrico também pode também passar por esse processo, que é um processo de análise de ciclo de vida e emissão de um certificado que é negociado no mercado. E o RenovaBio, ele traz uma coisa sensível que é muito interessante. Na época, a gente tinha duas opções de montar essa política ambiental. Na verdade, eram três, assim. A uma é que você faz taxação, taxar carbono, que alguns países foram para esse caminho. Na nossa visão no Ministério de Minas e Energia, muito ineficiente, porque além de taxar, você tem um peso morto, né, que a gente fala na economia, você também, quem recolhe todo esse capital é o governo. E o governo gosta de fazer superávit, gosta também de investir em outros setores, né? E a gente vê aí como não é tão eficiente assim quando a gente fala da CID, que tem o mesmo propósito também, né? Nessa questão também de infraestrutura e questão de meio ambiente. Então a gente se afastou desse caminho. E a gente podia fazer um mercado de externalidades. Esse trading cap que você falou, que aí os poluidores, eles pagam para poluir mais. Ou eles adquirem capacidade de poluir mais. Já no RenovaBio, não. No RenovaBio é um mercado de externalidade positiva. A gente está dando um prêmio a quem produz de forma eficiente, a quem faz de forma correta.
o processo de locomoção, né, que a gente está falando da matriz de transporte. Então, é isso que a gente está trazendo uma beleza adicional. Isso que a gente também te leva para o mercado estrangeiro, para o internacional, que trada um pouco o mercado de carbono e leva esse tipo de conceito. É um conceito novo que a gente tem fungibilidade entre eles, mas tem que ter adaptações, entendimento de ambas as partes. Então, dentro desse ambiente, aí a gente começou a conversar com o mercado financeiro, né, dentro da construção. E aí eu levei mais o mercado financeiro e eles viram com total transparência e viram essa lisura de todo o processo que o Marcelo construiu, de não ter desmatamento, de ser um processo que tem toda a regularidade, que é o CAR, e questão de que é de ponta, de produtor a produtor, né? E o que é mais interessante também é porque dentro do RenovaBio a gente teve gestores, eu dou muito destaque, sempre falo do Miguel, que é o meu diretor, pessoas de coragem, porque a gente recebeu muita pressão. Rafa, a gente recebeu muita pressão. E muitas pessoas que davam pressão porque não entendiam o valor do RenovaBio, do CBio. Realmente, se você fizer uma coisa séria como a gente fez, aí sim você vai ter um preço, você vai ter um prêmio em cima do RenovaBio. Então, agora que a gente está trabalhando dentro agora do processo de criação de valor do RenovaBio. E por quê? Porque o CBio é um instrumento que vai ser comercializado no mercado, ele não é para punir, ele não é para só o distribuidor comprar, ele é para todos comprarem, é a parte não obrigada também. Então, a gente vem construindo muito forte essa parte não obrigada. E quem é a parte não obrigada? São a ABAG, você citou agora, também tem outros eventos que eu sempre gosto de citar, Rock in Rio, que faz uma movimentação. Desculpa te interromper, Paulo, mas a Biogás a gente foi os primeiros a aposentar, tá? Na segunda-feira, quando abriu o sistema, a gente foi os primeiros a aposentar o CBio, tá? Da história do programa RenovaBio, tem que fazer uma média. No mesmo dia da BAG que ela anunciou, a gente já estava aposentando, tá? Exatamente, foi excelente, velho. 18 CBio, não, 22 CBio. 22, né? Desculpa, Paulo. Não, foi excelente. Valeu por ter falado mesmo, velho. Isso aí comprova que todo o processo do RenovaBio, que é a emissão, comercialização e aposentadoria, já está rodando, né? E aí, quando algumas pessoas que não estavam entendendo muito bem, falavam, pô, mas a gente não pode aposentar o CBio. Calma aí, você nem comprou, né? Por que você já está querendo aposentar? Era só uma forma de criticar o RenovaBio, e aí de forma infundada, né? Aí foi boa essa intervenção do Alessandro. E aí tem vários outros tipos de eventos, a gente está falando de grandes eventos também, que eles gostam, eles têm como marketing positivo essa redução. É o net zero, né, que eles falam. Agora a BP, Business Petroleum, também lançou net zero, questão de emissões. Que eles fazem um balanço de emissões dele, vê a quantidade de toneladas de CO2 que eles emitem, todo o processo, e aí eles fazem um processo de neutralização. Ele tem plantado árvores na Amazônia, que é uma coisa super positiva, mas agora eles têm também uma alternativa de comprar os CBIOS. E assim como o Alessandro, eles compram e aposentam. E o propósito do RenovaBio, como eu falei, é a transição energética. Não é fazer com que o distribuidor de combustíveis vá no mercado comprar CBIOS. Então, e assim, também tem um processo que a parte não obrigada ajuda no cumprimento das metas também da parte obrigada. Comprou, aposentou, então o Alessandro também está ajudando a bater na meta global do distribuidor, tá? De combustíveis. Então, é um processo que todo mundo está ganhando. Então, o distribuidor, que também estava desde o começo, está agregado nesse processo. E a gente vê o CBio como um instrumento de redução do preço do consumidor. Você viu que o Alessandro comprou e aposentou. Ele não faz, ele é produtor, né? Ele não vai fazer distribuição, então ele não está repassando isso aqui para o consumidor. Então, assim, ele vai passar por outras finalidades, né? Ele vai passar por no caso do Rock in Rio, um patrocinador, alguma outra coisa. Então, ele vai embutir no custo dele, no ticket, para entrar no evento. Ele não vai colocar no combustível. Então, assim, a gente está favorecendo que o CBio é um instrumento de redução do preço do consumidor na bomba. Tá? Esse é o grande benefício, onde a gente quer atingir. E quais são os desafios, né? Para a gente só dar um overview sobre tudo, e a gente depois entra em detalhes depois, do processo de emissão, quem quiser de negociação, a gente entra nesse processo. E a Rafa entrou numa coisa que a gente está, que é o meu dia a dia agora, nos últimos 3 meses, que se chama tributação no CBio, do crédito de descarbonização. Dentro desse processo, a gente tem uma medida provisória, está lá há 3 meses na Universidade da Economia,
um destaque lá no secretário da Receita Federal e a equipe, eles estão analisando a nossa medida provisória. E é uma medida provisória muito coesa, muito interessante, que ela foi construída também com auxílio voluntário, também, diga-se de passagem, de um professor que se chama Heleno Torres, uma pessoa muito bacana que nos ajudou. Ele é professor da USP, tributarista, muito conhecido no mercado tributário. Ele nos ajudou nessa formatação. Então, a gente está bem coesa, muito bem interessante. E aí a Receita Federal também estava com outros problemas, a questão realmente de reforma tributária, esse tipo de coisas, e aí ele estava um pouco patinando para entregar, nos devolver, né, nossa proposta. Tá? E o que tem nessa proposta? Tem principalmente a parte do não obrigada, a parte do mercado secundário. Então, lá a gente já está escrito qual vai ser a tributação, tá? De quem comprou e vendeu com lucro, né? Está lá também as pessoas que compraram pessoa jurídica, pessoa física, residente e não residente, e a forma de recolhimento desse tributo também, tá? Então, está lá escrito que eu não posso comprar, né? Mas, assim, o Marcelo pode comprar, ele compra e vende, então ele vai fazer mais ou menos como se fossem umas ações. Então, ele vai oferir o lucro, ele vai pegar aquele percentual que está na lei lá e aplicar sobre o lucro e fazer o recolhimento através de uma DARF, tá? Isso aí, pessoa jurídica também vai fazer dentro desse processo também. E lá também está quanto é que está a tributação do emissor do CBIO, que hoje também está um pouco de confuso de quanto é esse recolhimento. Então, é isso que a gente também está discutindo junto com a Receita Federal. E o ponto que é o mais interessante que é o seguinte, na questão tributária, o distribuidor de combustíveis ele é parte obrigada. Então, ele entra obrigado a comprar o CBIO. Então, o CBIO ele entra como, na apuração de resultado dele, como uma despesa. Significa o quê? Quando entra como despesa, ele entra reduzindo o lucro dele. Ou seja, ele não tem custo real com o CBIO. Tá? Porque ao invés dele estar pagando tributo sobre o lucro dele, ele vai estar comprando o CBIO. Tá? Então, dentro dessa lógica tributária, a gente consegue, de novo, que o distribuidor agregue mais no mercado. Ele entre mais no mercado. Ele colabore ainda mais com o RenovaBio. Tá? Então, é dentro desse processo total colaborativo que a gente vê o mercado de serviços e como é que ele vai crescer. De forma inicial, é isso. Depois a gente vai entrando nos detalhes. Tá ótimo. Obrigada, Paulo. Eu acho que na tua fala fica bem claro essa posição de sanção premial do RenovaBio, né, de sair um pouco daquela nossa tradicionalíssima de comando e controle e trazer ferramentas que possam realmente premiar as boas condutas. Então, ao lado de outras importantes ferramentas que hoje a gente vê ascendendo no Brasil, como títulos verdes, como alguns até mecanismos do capítulo 10 do Código Florestal, dentre outros, o RenovaBio está aí. Então, muito interessante, eu acho que depois a gente pode entrar nessas minúcias, né, burocráticas, de como funciona, como emite, quem pode, qual a responsabilidade, essa questão tributária que você já adiantou também. E agora eu queria passar a palavra para o Alessandro, para ele contar um pouco para a gente da prática, contar o que ele tem visto no mercado, como é que estão, se existem alguns projetos na gaveta que vão sair. E aí, Ale, conta pra gente. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Rafa, que é minha amiga de infância, a gente não precisa falar para todo mundo, né? Vai ter que contar a idade já, mas... também, Paulo, obrigado por me pôr no meio dos halls com intelectuais como Marcelo. Pô, eu não mereço isso nunca. Isso não merece. Mas a gente, no mínimo, gastou muita sola de sapato no começo aí do RenovaBio. Eu acho que tem uma história super interessante do começo do RenovaBio, que aquilo que a gente estava propondo, chamaram a gente lá para discutir, né? E no começo ninguém sabia bem o que era esse RenovaBio e tal, e a gente querendo entrar para dentro do programa, e aí chamaram a gente para ir no Ministério de Energia, e eu acho que aí começou talvez uma das genialidades do programa, que é não deixar isso focado num combustível só, que talvez tenha sido inicialmente
né, alguma intenção, mas acho que a genialidade do programa foi em abrir as fontes e as opcionalidades e gerar essa concorrência aí pelo menor custo de eficiência energética ambiental para descarbonizar, né? Já que a gente tem que descarbonizar, nada melhor que a competição entre diversas fontes para trazer para a gente a solução mais barata para a sociedade como um todo descarbonizar. E aí eu acho que tem sempre uma história que eu gosto de contar, que lógico que não precisamos dar os nomes, mas de uma pessoa que quando o Ministério começou a explicar o que estava planejando fazer, e a gente conhecia um pouco do que tinha na Califórnia, e aí virou um cara e perguntou se a gente estava na Suíça. A gente era louco de achar que a gente estava na Suíça. E aí a gente gosta de brincar, não, que agora a Suíça é aqui sim, né? Então, porque, de fato, o RenovaBio ficou um programa, assim, por diversos motivos, na minha opinião, ainda está longe de ser reconhecido tudo aquilo que está sendo construído, né? Eu ainda acho que está faltando uma matéria na Economist para explicar o que é o RenovaBio, né? Porque, por mais que a gente tenha sido inspirado pelo Low Carbon Fuel Standard da Califórnia e tal, eu acho que o programa brasileiro ele resolve dois grandes problemas que eu acho que e a gente está vendo isso na prática também, que um é a transação em bolsa, né? Talvez ainda não. Eu acho que isso, o Paulo é o grande especialista desse assunto e o pai dessa matéria aí, que lutou gigantemente para isso entrar na B3, mas de fato, né, nos Estados Unidos ou no Low Carbon Fuel Standard, e também os RINs, é tudo o mercado de balcão, né? Eu acho que isso é uma mudança assim pequena, mas muda um trem assim de totalmente de como isso vai funcionar na prática, né? Eu acho que isso a gente comprou esses créditos de carbonização essa semana e aposentou. Fizemos um cadastro na associação de uma corretora qualquer, né? No caso foi a FC Stone, mas fizemos em qualquer uma das corretoras. E aí a gente comprou e com mais uma ordem a gente aposentou. Demos sorte, foi no primeiro dia que estava funcionando o sistema de aposentadoria, então vou poder, essa sim vai ser com mérito, essa daí, que a gente foi a primeira empresa a aposentar oficialmente os créditos. Pode contar para todo mundo, né, Júnior? Sempre conta. Isso aí nós vamos lembrar, E assim, mas muito fácil. Eu acho que isso... E a segunda coisa que eu acho que a gente tem que talvez até bater mais, e aí não é necessariamente ser do biogás ou não ser do biogás, mas é a questão da parte não obrigada. A parte não obrigada, criar esse mercado voluntário, eu acho que muda completamente também qual que é o custo e a precificação disso no longo prazo para a sociedade. Eu acho que imagina, né? A Associação de Biogás, bem, nós somos pequenos, somos 4, 5 pessoas viajando e tal, mas, gente, com 20 créditos CBIOS a gente matou, custou a enormidade de R$440, né? A gente matou a nossa pegada de carbono de um ano inteiro. Então, assim, mas isso sendo multiplicado por milhões de vezes, ou na hora que o pessoal, empresas multinacionais, internacionais, entenderem que nós estamos vendendo crédito de carbono aqui de altíssima qualidade, certificado, a $4 por tonelada, ou menos, né, hoje, né, de $4 por tonelada, é muito barato, né? Se pensar que na Califórnia está chegando a custar $150 por tonelada, eu acho que, assim, os caras vão ver que isso como pichincha, né? Assim, pegar um crédito de carbono certificado, tradeado em bolsa, transparente, né? Com coobrigação até de agentes fiduciários, né? Então, assim, né? O emissor acaba tendo, né? Tem poder, tem deveres fiduciários, né? Então,
Eu acho que são dois pontos assim enormes, assim, que assim, são totalmente diferentes, né? É lógico que tem algumas coisas da Califórnia que a gente vai ter que mudar. O Marcelo vai me ajudar com o negócio de pegada negativa e eu acho que talvez a gente tenha que né, fazer talvez uma análise mais consequencial. Como é que é? Me ajuda aí, consequencial. Consequencialista. Além de não saber a palavra, eu sou meio gago às vezes. Então, mas assim, eu acho que isso talvez é uma oportunidade que a gente ainda tem no Brasil de explorar mais um pouco e já tem um prêmio, né, a pegada negativa, mas também, para mim, isso é uma coisa que a gente tem que discutir um pouco mais na regulamentação, como é que ficaria esse prêmio. O biometano está muito próximo de fazer uma pegada negativa, mesmo no modelo atual, mas a gente tem que ver como é que a gente pode fazer isso. E na prática, o que está acontecendo, né? Eu acho que o biogás integrado na cana-de-açúcar talvez mostre a grande beleza do que virou o programa, né? Porque que você pode gerar o crédito do biometano do biogás feito dos resíduos da cana-de-açúcar. 2, que você pode usar esse biometano em substituição ao diesel da frota, tendo menos input de CO2 fóssil. 3, e o RenovaBio vira um grande benchmark de eficiência, né? Porque você consegue colocar todo mundo na mesma base, né? Eu convivo bastante com usina, meu negócio é muito biogás de cana, e o pessoal tá indo muito atrás de entender por que a nota dele é maior ou menor, e procurando, e queira ou não queira, eu acho que no fundo é isso, né? As empresas que têm a maior eficiência industrial, agrícola e industrial, também estão com as melhores notas no RenovaBio, né? A correlação é muito, muito grande nesse sentido, né? Então o biogás entra agregando nesse sentido de fazer mais com menos, mais energia para a mesma tonelada de cana produzida, processada e assim por diante. E aí tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que a primeira certificação de um biometano aconteceu também na semana passada, a primeira escrituração. A certificação já tem um tempo, mas a escrituração foi semana passada, que é do projeto da Ecometano com a Marquise, lá no Ecofor, em Fortaleza, que é um aterro para mais ou menos 100 mil metros cúbicos de biometano por dia. Então, isso equivale a 35 milhões de metros cúbicos por dia. Então, é bastante por ano. Então, é bastante gás sendo produzido. Tem uma nota de no aterro, a nota é a melhor do RenovaBio, mas ainda é em torno de 80 e poucos, alguma coisa assim. Mas, assim, está no top 98% aí das notas. Só que eu acho que tem a possibilidade de ter algumas rotas de produção de biometano com notas ainda superiores a isso. Talvez alguma coisa perto de 90%, 95%. Porque, de fato, o biogás no Brasil é basicamente resíduo, né? Então tem muita oportunidade nesse sentido. E aí começa a vir outros projetos, né? Você tem outro projeto grande de aterro no Rio de Janeiro entrando em linha, né, da J. Malucelli, com mais de 200 mil metros cúbicos, né? Então, você imagina, 250 mil metros cúbicos de gás. Nós estamos falando desses dois projetos, quase 100 milhões de metros cúbicos de metano por ano. Quer dizer, é o consumo de um dia de gás natural do Brasil que estava sendo desperdiçado. O mais que o consumo de gás natural que estava sendo desperdiçado, que só em 2 projetos já está sendo recuperado. Talvez não tudo ainda pelo RenovaBio, mas isso também está ajudando a mapear essas oportunidades.
Você tem outro projeto grande entrando no aterro em São Paulo, da ZEG. A Raizen está fazendo um projeto de biogás para energia elétrica, que também vai ajudar na nota da usina Bonfim, né, porque você tem mais output de energia, mas também estão estudando o biometano, né? A Cocal, que é uma usina, vai produzir RenovaBio a partir de abril do ano que vem. Então, assim, esse movimento catalisou, a gente tem quase uns 700 milhões de reais de investimento acontecendo, e talvez não 100% pelo RenovaBio, mas com certeza com grande influência do RenovaBio. É um negócio que chamou atenção para o fato, que deu direcionamento, então... E aí começam, né? A Scania com caminhão a gás, trator New Holland, ônibus a gás. A gente, o resíduo orgânico do município é suficiente para abastecer 100% da frota de ônibus com biogás daquela cidade. Então, assim, pô, tem tudo a ver, né? Economia circular perfeita e ainda evitar emissões voluntárias. Então, e o RenovaBio está aí para trazer essa competitividade, né? Porque queira ou não queira, ele vai dar uma aumentadinha no preço do diesel na primeira etapa, o biometano vai ter uma receita adicional, né? Então também mostra. Então, assim, nós também, assim, acho que a coisa vai começar a deslanchar agora. E eu tenho claro para mim que o sucesso do programa vai ser a gente criar esse programa de emissão voluntária, de redução de emissões voluntárias. Eu acho que essa é a luta. Eu acho que também temos que trazer outros participantes, né? Eu acho que tem muita oferta de certificação de CBIO, de crédito de carbono, e a gente tem que mostrar os diferenciais do CBIO e ver o que a gente pode agregar também nesse sentido, mas concentrar no CBIO, né, que é um negócio brasileiro, e tem o desafio também de sair e pensar isso tudo para os outros setores de energia do Brasil, né? Tem toda a parte de energia elétrica ainda que a gente tem que sonhar e ver como é que isso vai acontecer e ver o que dá para a gente pensar. Eu sei que a gente não está terminando o RenovaBio ainda, mas o RenovaBio é um negócio que precisa estar no radar aí para a gente ver como coisa a gente trata. Mas é isso, gente. Acho que assim, a curiosidade é muita, acho que tem que aumentar. Acho que super legal a Rafa tá incentivando essa discussão, porque a gente tem que aumentar o conhecimento. Assim, a gente tem que falta conhecimento sobre, de fato, o quão moderno e importante é esse programa. Obrigada, né? Só para complementar, a aplicação para o setor elétrico também, o nosso ministro Bento, né, ele já pediu também para a Secretaria Executiva fazer algumas reuniões, a gente tem feito algumas reuniões também para passar informação para eles, né, para eles tentarem construir algo similar junto com o setor elétrico, né. A Cogen também, a gente já conversou com a Cogen, então é uma coisa que tem potencial. E aí sim, o potencial também é intramuros, que a gente fala, né. A gente deve estar construindo um pouco a cabeça deles para que eles também façam o mesmo trabalho, que leve isso para os pensadores que eu falei, né, dos intelectuais como o Alessandro, os pensadores do setor elétrico, né, para eles entendam o que é o RenovaBio e possam também se adaptar a esse modelo. E tem assim, no caso do gás, por exemplo, está muito interligado, né, porque assim, o gás natural ainda não é parte obrigada, o GLP não é parte obrigada. Por outro lado, você tem térmicas a óleo combustível ainda em operação, você tem térmicas a gás entrando, aí você tem térmica a gás importado, GNL não, e entrando. A visão do Ministério da Economia e na deles é diminuir ou reduzir a zero esse negócio de subsídio cruzado, realmente. Dessas contas, assim, conta de combustível fóssil para subsidiar a geração de energia elétrica lá no norte. O sistema ainda não está, ou pouco interligado, e aí reduzir ao máximo esse tipo de penduricalhos. E aí um instrumento possível é o que a gente também tem como CBIO.
esse olhar deles. Exato. Obrigada, Lê. Eu acho que essa palavra que o Alessandro usou no final, de curiosidade, eu acho que é muito pertinente para o momento, né? As pessoas precisam entender o que é o RenovaBio para conseguir replicar o conteúdo todo dessa política para os negócios. Então, seja nos obrigados, nos não obrigados, e isso vai ter o mercado vai ter uma posição muito forte para fazer essa pulverização desse engajamento, e o próprio governo também, né, com algumas questões específicas como essa da tributação e outros incentivos e fomentos. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou direcionar para todos, e aí vocês digam quem quer responder. Qual que vocês acham que é o potencial de arrecadação por hectare para uma usina sucroalcooleira? Rafael, deixa eu fazer um comentário, que eu, em parte, né, vou tentar responder essa pergunta, mas complementando o que o Paulo e o Alessandro colocaram. E, Alessandro, realmente a gente se inspirou muito no modelo californiano, né, no Low Carb Full Standard, mas eu te diria, que eles não nos ouçam aqui, né, mas que a gente aprimorou muito o modelo deles. A gente aprendeu, sim, alguma coisa do modelo deles, mas tem algumas diferenças, além dessa questão da comercialização que você colocou, que é a questão do incentivo ao ganho de eficiência. Aqui a gente não tem rotas fixas. Aqui cada unidade tem a sua nota de eficiência. Esqueci essa, desculpa, você tem razão. E isso faz toda a diferença, né, Alessandro? Porque aqui a gente está falando o seguinte, quanto mais eu melhorar o meu processo, seja na produção de biomassa, seja na transformação industrial, melhor eu tenho a minha eficiência, né? E, além disso, aí você tocou nesse ponto, a questão da integração dos biocombustíveis, né? Então, eu estou falando que uma usina de etanol tradicional, etanol 1G, eu posso ter uso de biogás, de biometano, tanto para cogeração de energia, que me dá melhoria na nota do etanol pela partilha, né, das cargas ambientais. Eu posso ter isso abastecendo caminhões, tratores, máquinas, que também me reduz a carga. Eu posso ter o biodiesel também entrando nessa conta e melhorando a nota do meu etanol. Olha só. Né? Então, eu tenho não só a venda lá do biometano na ponta e do biodiesel na ponta, mas eu tenho o grande mercado de biocombustível hoje, no que a gente tem de etanol, sendo beneficiado tanto pelo biodiesel quanto pelo biometano. E isso tudo é captado pelo RenovaBio. Né? Tem essa integração, ela é fantástica, né? Não, é isso aí mesmo. Não, perfeito, está certíssimo. E aí, Rafaela, nessa pergunta, né, de quanto que pode ser o rendimento aí por hectare, né? Essa é uma conta que não dá para a gente fazer direto, né? Mas, assim, dentro desse contexto, tudo que eu melhoro no meu sistema produtivo, eu gero uma melhor eficiência que vai me gerar mais CBio, tá? Então, isso vai desde a questão de uso adequado de fertilizantes, uso adequado de combustíveis, né, nas operações agrícolas, e toda a parte de logística, de transporte dessa matéria-prima, tudo isso faz diferença no ganho possível que isso pode trazer. Então, se a gente pensar em cana, por exemplo, uma cana que tenha melhor produtividade ou que tenha mais ATR, ela me gera mais CBio na usina. Né? Então, isso pode ser melhor remunerado ao produtor dessa cana. Isso é válido também para as outras biomassas, né? Então, assim, não dá para, eu não saberia te estipular qual é o ganho potencial que se tem. Eu tenho um número, Marcelo. Você tem um número? Que bom. Mas só para concluir aqui, então, Alessandro, e além disso, aí tem aquela que você entrou, né, na questão da emissão negativa, do sequestro de carbono. Isso está previsto na lei, né? E para isso, a parte agrícola vai ter um peso fundamental, né? Você tem a possibilidade de BECs lá na parte industrial, mas a parte de sequestro de carbono no solo vai ter um potencial muito grande. Aí as boas práticas de plantio direto, de não queima da cana, no caso, ou de boas práticas de produção de grãos, vão ter um efeito direto que ainda não está sendo computado nessa primeira fase do RenovaBio, por uma questão de
A gente tem que colocar o programa para funcionar, para agora exatamente poder dar esse salto, né, de chegar nas emissões negativas com sequestro de carbono. Mas isso já está aí no radar, né, do avanço do programa. Tá bem. Quer complementar, Lê? Imagina que sonho, né, Marcelo? Você pensar no, sei lá, sendo diferenciado da soja, exatamente de como que ela foi produzida, que boas práticas foram aplicadas na produção dessa soja. Isso traz junto todo, né, um monte de coisa, de rastreabilidade, né? Isso agrega um monte de coisa e sem imposição, né? O cara vai fazer isso voluntariamente, né? Assim, Exato. Eu acho que é a melhor maneira, né? Isso... E não é Suíça, é Brasil, viu? É Brasil. Aí, não, As commodities vão deixar de ser commodities. Exatamente. Esse agrega uma série de tecnologias, né? De blockchain para rastreabilidade da matéria-prima, né? Aí vai ser sempre uma matéria-prima agora com tipo, uma espécie de selo de rastreabilidade. Então, agrega muito valor. E uma coisa assim complementar também que é interessante, que no mercado, como o Marcelo falou, o CBIO, quem está comprando no mercado, ele não sabe quem é o emissor, quem é a sua contraparte. Eu, na hora de comprar, não sei se estou comprando de uma usina de biodiesel, de biometano, de etanol, de qualquer outra que seja. Também nem sei se estou comprando também de uma usina, né? Pode ser outra pessoa que comprou, uma pessoa física que também está vendendo e oferindo algum tipo de... Porque está no momento de venda, que ela pensa que o preço vai subir, ou o preço vai cair. Então, essa que é a beleza do mercado organizado, né? E hoje, como o Marcelo falou, está no mercado de balcão, tá? Ele tem algumas limitações desse mercado de balcão. A limitação principal é que só quem olha a tela são as corretoras, tá? E hoje é diferente quando você vai comercializar e comprar e vender fundo de investimento imobiliário ou comprar ações, que você tem acesso a todas as cotações, quem está comprando, quem está vendendo na sua tela do home broking. Hoje o CBIO não pode fazer isso, hoje você precisa ainda do intermediário, desse intermediador financeiro. Só que a gente já tem uma lei, já tem uma regulamentação construída para isso, então na época foi uma discussão dos diabos, né? Então aí que acabou que a gente tinha duas opções, de levar o mercado financeiro, o CBIO para o mercado financeiro, que eu sempre falo. Essa que a gente colocou uma bicicleta e com um carro. Os dois chegam, os dois são efetivos, né? Que é chegar no destino final, ou seja, fazer a comercialização do CBIO. E aí acabou que, por questão de custo, né? A gente foi para a bicicleta. Mas nada impede que num espaço de tempo curto a gente vá para o carro, tá? Ou seja, a gente saia do mercado de balcão e vá para um produto listado, para usar o termo técnico do mercado financeiro. O produto listado é esse que são as ações. Que você, hoje, se o ministro me ligar, quanto é que está o CBIO aí, Paulo? Não sei. Qual foi a última negociação? Eu só sei porque eu tenho contato direto com o pessoal do mercado, né? Aí me facilita. Agora, se perguntar para outra pessoa da minha equipe, ele vai sentir sérias dificuldades. Sendo que o mais facilitador seria realmente só abrir a tela do home broker e você olhar lá, CBIO 11, então todo mundo negocia, porque a gente está negociando sempre 1 tonelada de CO2 evitado. Então, todos esses conceitos, todo dia já está tudo estruturado, tudo montado, tudo inteligível, é só questão de custo. E custo de quem? Do ambiente de negociação, da Bolsa, tá? Já foi uma negociação lá que nos 45 do segundo tempo, a gente perdeu, tá? E aí acabou indo para esse caminho. E vai depender de ir para o caminho melhor como? Todo mundo do mercado. Todo mundo entendendo que esse é o melhor e falando com a Bolsa, dando pressão, conversando. Então, eu já falei para a Bolsa, uma das minhas metas é levar isso para o mercado, para a Bolsa, de fato, sair do mercado de balcão. Tá? Isso aí como o pessoal que estava negociando lá com eles lá. E a gente já queria sair que se fosse assim, então daqui a quantos anos a gente já vai levar para lá? E a gente não conseguiu isso na mesa de negociação. Uma política é isso. São várias negociações e a gente vai construindo o que dá para ser construído. Não existe uma forçação, né? O governo não tem a ordem, não tem como dar ordem para a Bolsa. A Bolsa as ações da Bolsa são negociadas nela mesma. Então, são ações, é uma SA, e aí ela tem esse livre-arbítrio de levar o papel para dela. Mas ela também tem feito um excelente trabalho, nos ajudado bastante, desde sempre está conosco na construção do CBIO. Então, essa é a beleza do CBIO, da negociação, e o que a gente vai evoluir aí como desafio.
E pensando nessa sistemática de mercado, toda essa engenhosidade do mercado, principalmente nessa esfera privada, como é que vocês enxergam a perspectiva de utilizar o RenovaBio e o CBIOS para estruturar o financiamento de empresas? Vocês enxergam isso como algo que está no radar futuramente, que pode acontecer? Até o Felipe trouxe aqui um exemplo da FSBio e pergunta, né, se vocês imaginariam utilizar o CBIOS como uma garantia de financiamento ou uma cessão de créditos proveniente dessa escrituração de CBIO. Como é que vocês enxergam isso? A gente vai ter um novo instrumento relativizado aí com toda essa questão de RenovaBio para o financiamento privado? Olha que interessante, sim, e é uma coisa que foi construído junto com o RenovaBio, e aí o mercado vai levar para esse caminho, tá? Não vai ser nem o agente do governo, o mercado realmente vai olhar aquilo ali e colocar o CBIO como uma espécie de colateral, na espécie de financiamento, isso que você falou. Bravo. E uma coisa também que a gente foi interrompido agora, mas que ia vir a mercado, seriam os financiamentos do BNDES. O BNDES também estava era o BNDES RenovaBio, era uma coisa muito bacana, muito legal, mas aí veio a pandemia, deu essa atrapalhada toda, o setor realmente ficou descapitalizado, teve que financiar estoque, né? Aí desviou o dinheiro que ia para essa finalidade, foi para essa questão de estocagem. E aí a gente acabou perdendo o time. Mas isso aí vai vir ainda, algo que está ligado realmente a esse processo do Marcelo, ou seja, ter taxas diferentes para quem é mais eficiente, incentivar mais ainda essa nota energética ambiental, que está intrinsecamente colada com a quantidade de CBIOS que você vai emitir. E aí, como colateral, colocar o CBIO também, tá? E, então, é a promoção realmente de dinheiro a taxas assim de mercado também, não vai ser taxa subsidiada, porque hoje a taxa Selic está 2% ao ano, já foi o tempo que estava aí há muito tempo que a gente tinha que dar dinheiro subsidiado, mas agora vai ser taxa de mercado, mais o volume e com a garantia do BNDES. Era interessante esse programa, né, Paulo, do BNDES, que ele vinculava exatamente o financiamento a metas, né, de obtenção de eficiência energética, né, ou seja, de emissão de CBIOS, potencial de emissão de CBIOS que aquela indústria poderia vir a ter a partir do credenciamento no RenovaBio, né, então era realmente um programa extremamente interessante. Eu só queria ver, Alessandro, você tinha comentado lá que você tinha uma dimensão, um número, né, de ganho por hectare, eu queria ouvir o seu número. Dá mais, assim, de biometano na cana daria 1,3 CBIOS por hectare. Legal. Mais ou menos, né? Aí depende também. Só o biometano, né? Sem considerar Só o biometano. E aí, na cana, eu acho que daria mais uns 8, né? Tá certo. Na cana daria mais uns 8, mais ou menos. No etanol. Pessoal, a gente tem uma pergunta aqui também, que fala sobre tratamento mais eficiente de resíduos. Como que o RenovaBio poderia favorecer esse tratamento mais eficiente de resíduos? Eu acho que quem for mais eficiente vai ganhar mais. É direto. Pois é. Toda essa sistemática do RenovaBio das notas e que coloca toda essa adequação ambiental e florestal, ela vai empurrar essa conformidade ou compliance nessas atividades para aumentar a tua nota e aumentar o retorno financeiro, né? Isso que é um ponto super positivo que você falou. É porque antes eles viam, a usina via isso como um peso, né? Um custo, simplesmente isso. Aí agora não, agora você vê uma cenoura, agora você tem um drive, um dinheiro que você pode também estar sendo remunerado por isso. Então, realmente, esses investimentos nessa questão tendem a crescer, porque eles têm um incentivo a mais para eles virem a mercado, né? Sim. Só colocando mais tecnicamente dentro da RenovaCal, que, Rafaela, nessa questão, isso foi uma decisão, né, tomada em conjunto com o Ministério, tudo aquilo que vai para biocombustíveis a partir de resíduo, ele entra como carga zero na geração do resíduo, né? Então, isso
Aí o Alessandro conhece muito bem, né, Alessandro? Porque isso para biogás é fantástico. Isso serve também, por exemplo, para a segunda geração de etanol, isso serve para biodiesel, por exemplo, de sebo, né, onde a geração do sebo, por exemplo, ou a geração da vinhaça para biometano, você não aloca essa carga ambiental para o resíduo, se aloca para o produto principal. E aí entra aquilo lá atrás que o Alessandro citou lá, né, das as escolhas metodológicas que a gente fez, né, de ser atribucional, consequencial, hoje é atribucional, né, e exatamente o atribucional é exatamente isso, ele faz uma foto do sistema, né, ele não prevê esses deslocamentos, mas ele faz uma foto do sistema. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, como tudo, mas são decisões importantes, mas dentro dessas decisões, a questão de você valorizar o resíduo, ou seja, dar uma eficiência, né, maior para o resíduo na geração de nota, em função da carga dele estar alocada para outros coprodutos, foi fundamental aí para alavancar tanto a questão do biodiesel de resíduos, quanto da questão do biometano. Ótimo. Pessoal, acho que a gente vai se encaminhando para o fim. Eu queria agradecer muito pela presença de todos que estão acompanhando o evento, agradecer ao Marcelo, ao Paulo, ao Alessandro, que deram uma perspectiva teórica e de mercado muito boa, e queria passar para vocês fazerem as considerações finais, na ordem, Marcelo, Paulo, Alessandro. Joia. Bom, eu quero agradecer, Rafaela, foi um prazer aqui poder conversar com o Paulo, com o Alessandro, com você, sobre esse tema, né, com todo mundo está ouvindo aqui. A gente acreditou no RenovaBio desde o primeiro momento que a gente foi contactado lá em finalzinho de 2016, 2017, pelo Ministério, e nós investimos realmente tempo e conhecimento e equipe nisso, porque a gente acreditou no programa, e hoje a gente acredita mais ainda, porque agora a gente está vendo na prática. É certo que o programa precisa entrar, né, na avenida para a gente poder ver eventuais ajustes necessários, né, e a gente está fazendo exatamente isso, né, está aí na avenida, está desfilando, está circulando, está começando a acontecer, e é natural que venham ajustes, que venham casos não previstos, né, dentro das metodologias, do processo de certificação, recertificação, mas a gente precisa fazer funcionar para acontecer, e a gente acredita muito nisso, e a gente acha que o Brasil pode ser aí uma grande referência nesse mercado a partir do RenovaBio. Eu agradeço também o convite, a oportunidade de conversar com todos aqui também, Marcelo, Alessandro, forte abraço. Realmente é uma política construída por brasileiros para o mundo. Nossa expectativa é que os CBIOS sejam comercializados não só por brasileiros, mas também muito por não residentes. A gente tem recebido e feito várias conversas com Credit Suisse, UBS, são os bancos internacionais, principalmente europeus, né, que têm uma pegada muito forte na questão ambiental. E cada vez mais o setor financeiro tende a financiar projetos, né, mais ambientalmente corretos, né, dentro de um mercado de economia de baixo carbono. Então, a RenovaBio está em aderência total a essa questão de meio ambiente, sustentabilidade, governança, tá, que a gente chama de ESG. O RenovaBio também, eles formam um banco de dados muito grande em questão de eficiência, sustentabilidade. Então, o setor financeiro, de financiamento também está olhando muito isso. Então, o que a gente está criando no RenovaBio não é agora que todo mundo saia ganhando dinheiro, uma série de outras coisas para o setor realmente estruturando uma política de médio e longo prazo, estruturando conceitos, dando valor, criação de valor do RenovaBio. Então, o mercado não obrigado é o que a gente tem desenvolvido, é o que a gente espera que vai ter um grande crescimento nos próximos anos. É porque é só questão de entendimento, que acho que toda a estrutura está bem formatada, e está rodando e está de pé. Obrigado. Ótimo. Ale, tem alguma consideração final? Ótimo, acho que excelente discussão. Como sempre, aprendo demais aqui com o Paulo e com o Marcelo. Acho que temos que agradecer muito todo esse trabalho feito por essas duas instituições, do MME, o pessoal do biocombustível e do Marcelo, né?
assim, o programa já é um sucesso, eu acho que já assim, tem muita gente, eu concordo com o Paulo, que fica falando, tem que dar a palavra certa, besteira, só por falar mesmo, ou porque não entende, ou porque torce para não dar certo, ou porque não participou da discussão, sei lá. Sim. Tem que fazer as análises deles lá, está mais para psicanálise isso hoje. Verdade, tá. Tem muito ego ferido também, né, Alessandro? Muita gente não acreditou que o negócio saía, também outros que não entenderam o programa, né? Eu acho que, de fato, né, se você falasse para alguém em 2016 que 4 anos depois a gente já está tradando o CBIO na bolsa, no balcão aqui, você me corrigiu, você está certo, desculpa, no balcão aqui na Bovespa, sim, ia falar que era sonho, né? Então, assim, eu usei a terminologia errada, eu só queria consertar isso, assim, que aqui hoje nós estamos no balcão e queremos ir para a bolsa. E nos Estados Unidos nem balcão tem, na verdade é peer-to-peer lá, né? Eu acho que isso, eu vi um estudo que quase 20% dos títulos da Califórnia tem problema de rastreabilidade, para não falar outro nome. Então a gente de fato construiu um programa maravilhoso e a gente vai ser muito imitado ainda, acho que assim, ou nós vamos exportar isso, talvez, acho que quanto maior for esse programa, melhor mas e de fato, assim, ele é um grande indicativo, aquilo que eu falei, né, o mais eficiente tem a melhor nota, então, assim, é natural que quem tem melhor nota vai ter recurso mais barato, vai ajudar a estruturar financiamento, é quem está olhando, né, então, assim, é um programa que vai vir naturalmente, eu acho que o principal é isso, dele criar métricas para disseminar esse tipo de conhecimento, né? Porque às vezes, se você pega um negócio, análise de ciclo de vida, talvez consequencial, eu já estou nisso há tanto tempo, ainda até hoje não sei falar a palavra, então, sim, mas de fato, quando você põe todo mundo na mesma base né, CO2 por megajoule, assim, talvez o CO2 por megajoule é complicado, é difícil, mas assim, você está todo mundo na mesma base e começa a estar todo mundo indexado, né? Então isso facilita demais ter essa indexação e todo mundo comparando, né? E nada melhor que um comparativo para você ver onde você está e aonde você pode chegar e aonde você quer chegar, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida hoje do sucesso do programa e como ele vai se... Estamos ansiosos aí para ver as metas, aí, como é que vão ficar no final das contas, né? Eu acho que é um desafio. É uma pena, né, que o RenovaBio aconteceu, que essa crise aconteceu no primeiro ano do RenovaBio, né? Se fosse no terceiro ano, o programa ia ser assim, né? Porque teve discussão de volta de CID, teve um monte de discussão que o RenovaBio automaticamente ia se ajustar, né? Ia mostrar a força dele, né? É uma pena, né? Assim, pena tirando a tragédia pessoal, né? Tem que tomar coisa que não estou falando da tragédia pessoal, mas em relação ao programa, se o programa já tivesse uns 3 anos esse ano, seria muito legal para mostrar como funciona de fato oferta e demanda online, né? Acho que então é isso. Eu acho que assim você vê que a curiosidade, né, a vontade do conhecimento do programa está aumentando muito, tá toda hora se falando do programa. Um ano atrás já ainda era uma coisa assim, só para quem estava envolvido com o programa no dia a dia, hoje é um negócio disseminado. Então, era muito embrionário, né? E hoje, até que eu já dei tchau para todo mundo aqui, mas tem uma pergunta que ficou para trás, o pessoal está bem interativo hoje, eu queria só responder essa antes da gente ir. Acho que o Marcelo pode falar. Como é que a gente pode contabilizar, Marcelo, critérios que não estão fixados no RenovaCalc? Tá. Hoje eu até vi que, né, alguém perguntou sobre a questão de carbono no solo, né, matéria orgânica no solo, e tem outras questões. Hoje, realmente, a gente não está computando carbono no solo, exatamente porque nessa primeira etapa, a questão do carbono no solo, ele ainda você tem uma flutuação, uma dificuldade metodológica bastante grande, né, de fazer isso
dentro de um processo certificado a custo razoável, né, em condições de você ter isso quantificado. Por isso, a gente optou pelos mecanismos de elegibilidade, que é uma forma indireta de você medir isso, tá? Mas nós já estamos trabalhando junto aí com o Ministério numa métrica para carbono no solo. Então, é bem provável que no avanço do programa, a gente venha a ter uma contabilidade, porque isso implica, a contabilidade de carbono no solo implica em ter contabilidade de mudança de uso da terra também, tá? Essas coisas a gente não consegue desassociar dentro da avaliação do ciclo de vida. Então, isso já está no radar, está previsto, e deve acontecer aí ao longo dos anos. Outras coisas podem entrar, e para isso já há um mecanismo nas próprias portarias da ANP, que, por exemplo, um novo biocombustível, um novo fertilizante, um novo processo industrial que fuja daquilo que já está no nível tecnológico que a RenovaCal que já pega hoje, isso pode ser pedido, tem um formulário, um processo de você pedir isso, que isso seja incluído na RenovaCal, inclusive uma nova rota, por exemplo, que surja de produção de biocombustível. Então, a própria lei já traz esse mecanismo dessa possibilidade de novas inclusões. Tá ótimo, gente. Eu queria agradecer de novo e dizer que as portas estão sempre abertas para a gente fazer outros encontros. O pessoal até sugeriu aqui fazer alguns encontros mais específicos, temáticos, para a gente ver que a curiosidade sobre o RenovaBio só está aumentando mesmo, as pessoas querem cada vez mais se especializar no tema. Então, acho que esse pontapé aqui inicial foi muito bacana. Eu agradeço, Paulo, Marcelo e Alessandro, e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, Rafael. Tchau, tchau. Tchau, tchau.